Então, livro de Provérbios, capítulo 21, ao partir do versículo 28. Provérbios, capítulo 21, versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve sempre poderá responder. O homem que ouve, ele ouve bem, então ele pode responder. Então está entendendo aqui, né, que a gente não deve responder antes de ouvir, e nem julgar antes de ouvir. Ele fala bem assim: o testemunho de uma testemunha verdadeira. O testemunho quer dizer a prova de uma testemunha. Quer dizer lá, o testemunho de uma testemunha. A testemunha é a pessoa, e o testemunho é o que ela vai falar. Olha, de uma testemunha verdadeira, porque se o testemunho for de uma testemunha que não é verdadeira, que é falsa, então não vai permanecer. E se for a testemunha verdadeira, ela vai permanecer, porque a testemunha verdadeira, ela fala a verdade. Inclusive, o cristão é uma testemunha de Cristo. Então, a testemunha de Cristo sempre vai falar de Cristo. A testemunha de Cristo, ela vai usar a Bíblia. Ela vai julgar segundo a Bíblia. As pessoas nas leis não usam assim, ele tem que julgar segundo a lei dos homens, né? A justiça dos homens. Então, eles julgam baseado na lei. Se ele julgar fora da lei, ele é repreendido ou condenado. E nós cristãos também nós falamos julgando segundo as Escrituras. Mas o da testemunha falsa, ela em última instância, ela será descoberta. E agora, o do verdadeira, da testemunha verdadeira, permanecerá. E o da testemunha falsa perecerá. Quer dizer, outra versão fala, ou morrerá. Olha, Salmo 1, vamos lá, Salmo 1, 6. Se alguém achar primeiro, pode ler. Me parece que fala mais ou menos isso de testemunha verdadeira. Alguém achou, pode ler. Eu vim demais, eu estou aqui em Jó. Acharam? Agora eu achei. Pode ler, quem achou. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos ver se eu marquei certo aqui, irmãos. Se desculpa. Está certo, o versículo 28. Salmo 1, 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, monte de minha santidade. Eu fui errado, desculpa, eu marquei aqui, mas vamos ignorar, não está batendo, né? Então, aqui nós vemos que a testemunha mentirosa, a mentira tem a perna curta. Então, ela vai perecer. Então, agora no 29 fala, o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto ordena os seus caminhos. Um homem ímpio, que ele fala que endurece o rosto,
ele mostra nas suas declarações, na sua modo de dizer, na sua fala. O homem, o ímpio, ele endurece, ele fecha o rosto. Se ele endurece o rosto, porque o coração já está endurecido. Mas ele fala, mas o reto ordena os seus caminhos. O reto, que é o cristão, o caminho dele ele ordena, ele põe o caminho dele em ordem, a vida dele. Porque todo que ele é sincero, gosta das coisas justas, ele ordena no seu trabalho, ele ordena na sua casa, põe ordem na casa, faz uma boa administração. A igreja deve ser bem ordenada, bem administrada, para cada um de nós é responsável. Então o homem reto, ele ordena, ele põe a sua vida em ordem. Então ele ordena os seus passos, o homem reto. Mas o homem ímpio, fala aqui, ele endurece o seu rosto. Ele mostra a sua audaz para esconder a sua culpa. Ele mostra um lado para esconder as suas culpas. E na última instância será descoberta, porque ele escondeu. Por isso que nós cristãos, o povo de Deus, devemos pôr a nossa vida em ordem, cada vez mais. Olhar bem se não tem um lugar que está precisando de um ajuste, de uma correção. Depois que você tem um buraco, você tem que pôr em ordem. Todas as coisas na vida material, no mundo, as coisas em desordem é bagunça. No trabalho, você vê, ninguém gosta de chegar num serviço, você chega numa construção, o cara trabalha, está aquela desordem, tudo de qualquer jeito, não é bom, ninguém gosta de desordem. E a vida nossa também, cada um é que sabe, às vezes a vida não está em ordem. Então, perante Deus, nós temos que pôr a vida em ordem perante Deus e perante os homens, uma vida em ordem. Ordenar os nossos passos, saber como que nós vamos andar. No verso 30 ele fala assim, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O Senhor, por quê? Porque o Senhor, ele é onisciente, onipotente. Ele está aqui, está em todo lugar, ele está no lugar só. Deus, ele está no trono dele, então ele vê o mundo tudo assim. Não tem como comparar. Ele está vendo o nosso. Isso aqui ainda não é nada para Deus. Porque ele está vendo nós agora e está vendo nós no futuro. Para Deus é tudo presente. Ele já viu amanhã, ele sabe as coisas que vai acontecer com nós amanhã. Do que morte vamos morrer, né? Independentemente da oposição, com toda a sua sabedoria e entendimento terrestre, lutando contra Deus, porque a oposição que é contra o Evangelho, ele sempre vai lutar contra Deus. Jamais poderá vencer. Está lá em Romanos 8:31. E alguém pode abrir Jeremias 23 e 24 e vamos ler lá. Mas lá em Romanos 8:31 fala quem estiver com ele. Lá fala uma lista, nada. Quem está com Cristo, nada ele perde, não perde a salvação, nada atinge ele. Atinge a salvação dele. Agora aqui em Jeremias, capítulo 9, 23, 24 e 25. Alguém leia?
esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Bom, Daniel, uma que é Jeremias 9, 23. Perdão. Eu li 23, 24 e 25. Jeremias 9. Eu vi que não estava batendo aqui, eu pensei que era a versão, mas o assunto não era outro, né? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, e direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Diz o Senhor: então estão vindo dias em que castigarei todo o circunciso juntamente com o incircunciso. Amém? Olha bem, aqui no versículo 23, assim diz o Senhor. Então é o Senhor que diz. O Espírito Santo falou para o profeta. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria. É um conselho bom. Não é para gloriar na sua sabedoria. O sábio, está falando sábio. Sábio seria os cristãos. Nem em sua, aqui fala valentia. Eu achei mais melhor a palavra força. Não é força que diz aí? Nem o forte na sua Nem o forte na sua força. Que a pessoa acha que ele é forte e ele tem força, ele tem poder. E aqui fala: nem se gloria o valente. A valentia, gloriar o valente. Nem o rico se gloria em suas riquezas. Porque se gloriar nisso, isso aí pode acabar, não resolve nada. Agora ele no 24 ele vai falar no que deve gloriar. É muito diferente. Mas gloria-se nisto o que tiver que se gloriar. O que tiver que se gloriar. Então gloria nisso. Em me entender. Entender quem? Entender Deus. Entender como Ele é. Entender o poder de Deus. Ter fé nele e acreditar nele. E me conhecer. Ele fala em entender uma coisa. Eu não entendo isso, mas não conheço. Então entender, depois ele fala, e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui declara o fato de que nada que o homem tem, independentemente do seu suposto poder, ele pensa que tem poder, então no seu suposto poder, mesmo que ele tenha, vamos supor que ele tenha o poder, valeria alguma coisa? Não valeria. Então deve ter o poder, mas humilhar perante o Senhor. Conhecer, não intelectual, mas conhecer o Senhor Deus como pessoa divina, que age. Eu conheço bem Deus, no intelecto, na sabedoria, mas você não conhece Ele, que Ele é uma pessoa, Ele age, Ele sente. E Ele fala que faço misericórdia. Um Deus que você conhece Ele, entende? Uma imagem. Ele não faz misericórdia, e Ele faz. Aí Ele diz no 25: eis que vem dias, diz o Senhor, que castigarei a todo o circuncidado
e todo o incircunciso. Então a ideia é que estes estavam circuncidados na carne, mas não no coração. Nós estamos circuncidados no coração. Muito está circuncidado na carne, quer dizer, a parte de fora. Ele não circuncidou o coração, ele não se converteu. Ele só é religioso, só religioso. Então nós devemos fazer a cirurgia lá dentro, é de dentro para fora. Porque o coração, o que tiver cheio no coração, vai sair na boca. Então por isso que o homem precisa ter muito cuidado de gloriar no homem mesmo. Então, aqui o versículo 24. Os passos do homem bom são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então, nós sabemos que eu falo os passos do homem bom. Mas como é que entendemos? Se não há nenhum bom sequer, relativamente. O homem bom, o cristão, obediente, o filho bom, são dirigidos pelo Senhor. O filho bom. O filho bom, ele é dirigido pelo pai. O pai dirige o filho. Vamos falar do filho mesmo. O pai terreno. O filho terreno. Então o pai, ele dirige o filho. O filho, em todo lugar que ele está, ele lembra dos conselhos do pai em casa. O que ele aprendeu com o pai, então ele está sendo dirigido aonde for. Ele é obediente ao pai. Agora o filho que dá um ombro, não conversa com o pai, não ouça o pai, não aprendeu com o pai, então ele sofre. Ele sai governado pela cabeça dele, ele não tem receio de nada, ele é um perdido. Não falando de salvação. Então nós devemos, por isso que os pais devem ensinar os filhos, principalmente no caminho do Senhor. E a gente não vê os cristãos de hoje preocupados com os filhos. Vem para a igreja, deixa o filho em casa. Mais que nunca o filho precisa acompanhar os pais nos cultos. Mais que nunca, mais ainda. Porque os filhos, eles podem se converter, eles serem responsáveis pela igreja no futuro. Vocês imaginam só, se o cristão não trai os filhos, filho de ninguém se converte, vai morrer num, vai morrer no outro, acaba. Não tem ninguém. Aí vai ter que vir outros de fora, cristão, para continuar a obra. Que Deus não para com a obra dele. Mas precisam, é isso. Então aqui este provérbio, ele tem a chave do sucesso do cristão e do fracasso. Ele mostra do homem. Os passos do homem devem ser dirigidos pelo Senhor. Devem ser dirigidos pelo Senhor, mas às vezes nem sempre é dirigido. Ele dirige pela cabeça dele. Ele dirige pela cabeça. Então os cristãos deveriam, os irmãos estavam essa noite dormindo e pensando. Porque a gente pensa bastante as coisas, começa a raciocinar, faço a oração e começo a analisar. Os cristãos deveriam, trabalhar todo dia, tem que trabalhar. Você se levanta cedo, vem à tarde, fica o dia todo. Todos nós somos desse jeito. Ninguém ganhou nada sem não trabalhar. Então vem todo dia. Então deveria, os irmãos, não é exagero, parece que é. Deveria eu trabalho de dia e à noite eu quero ter um compromisso com o Senhor. Toda a noite reunir em culto para servir a Deus. Para aprender, servir a Deus. Olha, aí cresce o evangelho. Porque no trabalho ninguém falta.
Não tem como, você acostuma e vai. Fica o dia todo. E 1 hora ou meia hora toda noite seria. Então aqui, se deixar ser dirigido pelo Senhor. Não deixar ser dirigido pela psicologia humana, pelo mundo. Ser dirigido por Deus. Se o cristão todos os dias, todas as noites, pegar na Bíblia para ler, porque ele vai só encontrar coisas boas. Será que os cristãos de hoje fazem isso? Todo dia ler a Bíblia? Ou esquece, eu só leio a Bíblia no culto, olha lá. Todo dia tem um compromisso com a palavra de Deus. Veja aqui o versículo 25, que é o final. Não. Os irmãos, eu peguei errado aqui, já foi dito. Vocês perceberam? Perceberam? Então, Deus tem algum propósito, eu não sei. Não, a folha virou, eu nem percebi. Mas não sei, Deus teve com propósito. Então, aqui no versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem inteligência, e nem conselho contra o Senhor. Então, o Senhor, que eu já falei, ele é onipotente, ele independentemente de toda a posição que existir, não vai atrapalhar o trabalho de Deus, não vai atrapalhar de jeito nenhum Deus agir. Agora, versículo 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a segurança. O que faz com o cavalo? Depois pode ler lá em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Ora, o cavalo é preparado para o dia da batalha. A gente prepara o cavalo. Quem usa, está usando o animal, né? Porém, mas do Senhor vem a segurança. Como se prepara o cavalo para a batalha? Nós sabemos que coloca o arreio, né, a sela, para o cavaleiro se sentar em cima e ficar protegido. Mas a vitória vem do Senhor. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Alguém leia 57 e 58. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Olha bem o que ele disse. Aqui foi Paulo que disse. Mas graças a Deus. Então nós devemos lembrar, irmão, que todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta vitória ganha exclusivamente, foi ganhada e ganha na cruz de Cristo. E a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, que vem a nossa vitória, a vitória de tudo o que crê. Ele fala no 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então não é vão, o que nós fazermos para o Senhor, na obra do Senhor, não é vão.
O que nós fazer na nossa obra humana no mundo é vão, porque fica tudo aí. Ó, vou abrir um parênteses que consigo seguir. Então, eles falando para mim, a mulher que morreu, diz que o filho dela fez tudo o jeitinho que ela queria, ela estava ansiosa para ir morar na casa, lá no sítio. A janela, o lugar de tudo que ela desenhou, que ela pediu. Ele disse para mim. Ele fez. Mas não terminou, né? Não terminou porque ele achava outro serviço, ele não queria perder. Então lá ele fazia. Ficou aí. Ela não vai morar na casa. Agora, ela foi evangelizada, bem explicada, nos últimos dias. A gente não sabe porque ninguém morreu, nós morremos para saber. Mas penso eu que na hora da morte, a pessoa deve saber que está morrendo, não deve saber? Será que deve? Eu acho que bate a morte. Por quê? Aí aquela hora, como ela é evangelizada, ela deve ter lembrado do Senhor e pedido perdão. Porque a última visita que eu fui lá, fiquei emocionado com o que eu vi com ela e com ele. E lá no velório, eu conversei com outro, que eu vou visitar na casa dele, que ele convidou, falei que ele levou a Bíblia estudar. Ele falou que ele caiu, ele desmaiou. Ele falou para mim que ele lembrou no Senhor. Então desmaiou, ele lembrou no Senhor. É esse momento. O ladrão da cruz lembrou no último momento. Olha aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Paulo exortando, por que Paulo exortou isso daí? Porque os irmãos, ele encolhe, ele volta, ele cora na retranca. Todos têm medo, têm cisma. Então ele está falando, que vocês têm uma fé firme, uma fé persistente que vai para frente, não se cura não se cura. Sempre, depois ele fala aqui, sempre abundante na obra do Senhor. Não é fácil, mas também não é impossível. Compartilhando uns com os outros, com respeito a Cristo, compartilhando com os outros, um animando o outro. Se todos os irmãos, membros da igreja, unissem assim, olha, um anima o outro, um esquenta o outro. Um casal, na cama, nesse frio que estava fazendo, até a mulher falou ontem, agora parece que está fazendo frio igual do primeiro, né? Um sozinho dormindo, ele é duro para ele esquentar, tem que os dois que esquentam, né? Um não esquenta o outro, não é bom? Olha bem, e os cristãos na vida espiritual esquentam o outro. Eu vejo o irmão Antônio, ele emociona quando ele vai apresentar e ver a igreja, quase todos os irmãos, ele fica emocionado, até eu fico com ele. Tem mais visitante e vê os membros, tudo. Então, os irmãos, para nós tocar o barco para frente, porque a obra não para. Ou 2, ou 3, aí vai. Quanto tempo vem a igreja aqui reunindo? Faz tempo. Olha bem, fala, compartilhando. E atrás disso vem a vitória. É uma vitória, irmão. Quando nós vencemos algo que está impedindo nós servir a Deus, é uma vitória. Você passou aquele obstáculo. Nós não devemos deixar ser derrotado por um inimigo. O inimigo é que gosta. O diabo gosta, ele é o inimigo de Jesus. Tentou Jesus de várias formas, até no último momento. E ele agora, com Jesus, ele não pôde, ele vai com os discípulos dele, que está hoje, que somos nós, não somente aqui, em todas as igrejas. Ele vai querendo atrapalhar, ele quer atrapalhar. A salvação ele não toca, na alma ele não toca, mas ele toca fora, na carne. Ele quer ter vitória, ele quer ver o cristão derrotado. Fala, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lá em Filipenses também, aqui 1:18.
Eu lembrei agora, vê. Capítulo 1, versículo 18. Paulo disse aqui no 1,18: dou graças ao meu Deus, porque... Não é. Não, Filipenses. Filipenses 1 que fala assim: estou em ambos lados. Os irmãos lembram? De ambos lados estou em aperto. Alguém lembra que Filipenses quanto que é? Acho que é 1, né? Sei que Paulo fala assim: de ambos lados eu estou em aperto. Desejo partir, melhor está partir estar com o Senhor, mas ele, no outro lado, ele vê que é melhor ele ficar pela obra. Eu já vi essa passagem hoje aqui, mas aqui é errado. Fosse na outra eu já tinha achado, mas essa aqui... Vamos deixar então. Vamos voltar em Provérbio. Então vamos só dar início no capítulo 22. É Filipenses 1, versículo 23. Então leia aí, 1, 23. Fala assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém. Eu marquei aqui, tem um círculo no 23 aqui, mas não escrevi no capítulo. Então eu sabia que é o capítulo 1, mas não achei. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então Paulo, ele viu, ele aconselhando para ficar firme, depois ele viu que ele, de ambos os lados estou em aperto. Ele queria ir, tinha pressa, e estar com Cristo, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, de ficar na carne. Então ele via que se ele ficasse, era mais lucro. Fala, mais julgo, aqui no versículo 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito e o vosso gozo, a fé, para que vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pelo trabalho dele, pelo ensinamento dele, pela minha nova ida a vós, até vós. Então, vamos ficar com essas palavras aqui, terminando aqui no versículo aqui. Então, a lembrar bem que a testemunha mentirosa perecerá. Aqueles que dizem ser cristão, testemunha a Cristo, mas falsamente, não como o evangelho ensina, ela vai perecer, ela vai morrer. A testemunha falsa é aquele que testemunha a Cristo, mas não é testemunha de Cristo. Agora, testemunhar a Cristo é testemunhar conforme a palavra dele, falar a verdade e ser fiel a ele. Não adianta nós testemunhar a Cristo de boca, só fala de boca e com a vida não testemunha. Aí com o nosso rosto, com a nossa vida, fala uma coisa, faz outra. Então, que testemunha é essa? Então nós devemos testemunhar a Cristo, falar dele e viver com ele, deixar que ele reine dentro de nós, para que nós não venhamos escandalizar a outros, para que nós não venhamos pôr empecilho em outros para seguir, para que nós não estejamos no mesmo barco que eles estão, que o mundo está.
Então, o cristão sempre deve ter um compromisso com Deus. Aonde que ele deve estar pensando: eu sou um servo de Cristo. Toda atitude, toda decisão que ele for tomar, todas as escolhas, ele deve pensar assim: Deus se agrada com essa escolha? Cristo está aqui comigo? Está do meu lado aqui, onde eu estou? Aqui pertence para mim ou não? Então nós devemos, não é todo lugar que pertence. O mundo é para todo, o mundo está aberto. A escolha é nossa, e Deus às vezes deixa escolher, mas não é da vontade dele, porque se acontecer porque ele permitiu. Mas só que nós analisamos: aqui não é para mim, isso aqui não é. Vocês vão, então tá bom para vocês, mas para mim não tá. Então o cristão ele deve ter um pulso firme, um ânimo para poder escolher as coisas que agradam a Deus. Senão o cristão não tem vitória. Vai viver, ele não perde a salvação porque tem a fé em Jesus, mas só que essa luzinha está bem fraquinha. Ela não está fazendo efeito quase nenhum. Está entristecendo o Espírito Santo, pode ir mais logo, só que ele vai para o céu de mãos vazias, não tem obra. Ele vai para o céu, porque não é a igreja que salva, não é a nossa obediência que salva é a obediência de Cristo. Mas nós devemos obedecer para poder dar um bom testemunho, ser um cristão alegre e fervoroso na fé. Porque se não é fazer tudo, esquecer de Jesus. E então, como é que fica isso? Deus não se agrada. Amém?